educação financeira. Bom, nossa apresentação é dividida em 3 partes: introdução, matemática financeira, revisar alguns conceitos do ensino médio, e os melhores investimentos, renda fixa e renda variável. Para os vídeos, no primeiro vídeo a gente aborda até investimentos de renda fixa. No segundo vídeo nós vemos algumas simulações. E no terceiro vídeo nós apresentamos a renda variável. Temos aqui uma notícia: estudos indicam que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos. Isto é, você trabalha, aí se porventura você consegue se aposentar, quando você finalmente se aposenta, você tem que continuar trabalhando, porque o dinheiro que o governo paga é uma mexeruca. Para resolver esse problema, seria bom se fôssemos ricos. Mas como ficar rico? Você pode nascer no berço de ouro, casar com alguém pelo que ele tem por dentro do banco, brigar por um testamento, ir do luto à guerra, ou tentar a sorte. Se nada disso der certo, resta ficar rico através da alegria do trabalho. Mas quem trabalha fica rico? Para chegar no 1 milhão, eu teria que, em 35 anos, eu teria que estar economizando 28 mil por ano, o que daria R$ 2.381 por mês. Problema: o salário médio no Brasil é de R$ 2.261, então eu não consigo economizar essa quantia. Existe uma terra congelada do Frozen, coberta pela neve e com baixíssimos recursos naturais. Nessa terra, existem mais armas por habitante do que os iraquianos. Isso os torna um país muito feliz, segundo a ONU, também influenciado pelo ser um grande exportador de chocolate para o mundo. E eles têm um partido político que visa a redução da utilização do PowerPoint em reuniões. E uma última curiosidade: há mais bancos do que dentistas. Esse país é a Suíça, onde os habitantes são ótimos investidores. E o que os investidores fazem? Há 2 coisas que você pode comprar: ativos ou passivos. Ativos geram lucro, geram renda, e passivos geram felicidade, geram ostentação. Por exemplo, eu posso comprar um produto para usufruir do meu trabalho, ou eu posso comprar um produto e vendê-lo e ter um lucro em cima da minha venda. Uma casa é um passivo se eu uso para morar, ou um ativo, eu posso comprar uma casa e usar ela para alugar para alguém e receber um aluguel. E um carro. Um carro é um passivo se eu uso para o meu conforto, para ganhar tempo, ou um ativo se eu uso em conjunto com um aplicativo para gerar renda. Basicamente, investe-se em ativos, os ativos geram lucro e com lucro compra os passivos. Esse é o caminho do investidor para adquirir os passivos. Nessa apresentação, a gente vai estar centrado em investimentos de renda fixa e variável, de modo a fazer o dinheiro trabalhar por você. Mas antes temos que resgatar uma coisinha da matemática financeira, que nós usamos bastante no mundo real: juros compostos. Quando nós temos uma aplicação de juros compostos, o valor acumulado é dado pelo produto do capital por essa parcela aqui, 1 mais a taxa elevado ao tempo de investimento. Por exemplo, se eu tenho um capital de R$1.000 aplicado a uma taxa de 10% ao mês, no primeiro mês, pela formulinha, eu vou ter o capital, que é 1.000, vezes 1 mais 10%, que é a taxa mensal, elevado ao tempo. No caso, como eu estou no primeiro mês, será 1, potência 1. Fazendo essa continha, seria 10% incide sobre 1.000, daria 100, mais 1.000, 1.100. Então, eu tive um total de juros de R$100. Saiu de 1.000, foi para 1.100, a diferença, 1.100 menos 1.000,
R$ 100 de juros no primeiro mês. No segundo mês, eu posso aplicar a formulinha 1.000 vezes 1 mais 10%, onde eu estou considerando agora a potência 2, porque eu estou no segundo mês, que dá para mim a quantia 1.210. Ou simplesmente pegar 10% de juros, ele incide no mês anterior, 10% de 1.100 é 110, 110 mais 1.100, 1.210. Isso dá para mim a diferença entre o valor que eu acumulei menos o capital inicial de R$ 210 de juros. Fazendo isso para um ano, em 12 meses, eu vou chegar ao valor acumulado de 3.138 com juros de 2.138. Ou seja, em um ano o capital mais que triplica, saiu de 1.000 e chegou em 3.138. Portanto, juros compostos é uma forma assim de você aumentar o seu patrimônio rapidamente. E de fato, aqui temos uma frase do Einstein: juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende ganha, aquele que não entende paga. De fato, porque as dívidas elas também se comportam como juros compostos, elas crescem exponencialmente. E 10% ao mês é taxa de dívida de cartão de crédito. Mas vamos ver como usar os juros compostos ao nosso favor, seja na renda variável ou na renda fixa. Começando pela renda fixa. Renda fixa é um investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação. Por exemplo, você deixa o dinheiro numa aplicação, ela vai ter uma certa rentabilidade, isso ela vai crescer ao longo do tempo, durante um determinado prazo, tempo de investimento, e você vai pagar um determinado imposto por essa aplicação. O primeiro investimento é a poupança, que é basicamente assim: você abre a conta no banco, você deixa o dinheiro no banco, então ele vai estar rendendo, ele vai estar crescendo. A taxa Selic é de 2,75% ao ano, onde a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil. A poupança paga 70% da Selic, então o rendimento da poupança é de 70% vezes 2,75, dá 1,93% ao ano. Pela nossa formulinha de juros compostos, se eu parto no capital de R$1.000, que está rendendo a uma taxa de 1,93% ao ano, em um ano, pela formulinha de juros compostos, eu chego em R$1.019 de lucro. Se eu deixo 10 anos, 1.210. Se eu deixo 35 anos, R$1.949. Ou seja, ele quase dobra. Saiu de 1.000 e foi para 1.949 em 35 anos. Poupança é investimento? Bom, o dinheiro está crescendo ao longo do tempo e você está tendo lucro. O problema: existe uma coisa que é a inflação. O que é a inflação? Inflação é o aumento gradual dos preços dos produtos. Imagine que você vai, antigamente em 2010, você tinha uma nota de 100, você ia no mercado, você enchia o carrinho. Passa-se os anos, o preço do produto aumenta e você compra menos coisa. E aí o carrinho vai ficando mais vazio até que você não precise do carrinho no passar dos anos. No ano que se passou, 2020, a poupança rendeu 1,4%, enquanto a inflação foi de 4,52%. Significa o seguinte, que se você tem R$100 parado na poupança, durante o ano de 2020, esses R$100 se transformou em R$101,40. Enquanto o que custava R$100 em 2020, agora custa R$104,52. Portanto, você não consegue comprar com 101,40. Ou seja, você perdeu o poder de compra. E nos últimos 3 anos, a poupança tem perdido para a inflação. Portanto, a poupança não é investimento. Poupança. Vantagens e desvantagens. É fácil de investir, porque basta você abrir uma conta no banco e não tem imposto de renda. Desvantagens.
perdem para a inflação. Rendimento no aniversário. O que isso significa? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um dinheiro investido na poupança, eu deixo esse dinheiro lá, uma nota de 100 na poupança, e eu resgato, eu retiro do banco, deixando ela no banco apenas durante 10 dias. Quanto de juros eu recebi? Zero. Recebeu nada. Porque a poupança tem uma coisa que é rendimento no aniversário. Ela só rende a cada 30 dias. Você só recebe juros a cada 30 dias. Se você tirar antes de 30 dias, você não recebe nada. E temos outros riscos referentes à poupança. O Collor, um presidente pode retirar a poupança, e o risco da estrutura. Se você deixa o dinheiro parado no banco, o seu risco de você perder parte do seu dinheiro é se o banco quebrar, ir à falência. Existe um investimento que vence a inflação, rende todo dia e é mais seguro? Por incrível que pareça, o investimento mais seguro é emprestar dinheiro para o governo. Você empresta dinheiro para o governo, ele te devolve e te paga juros por isso. Esse investimento é o Tesouro Direto, e o risco desse investimento é o governo quebrar. Então é um risco Bolsonaro. E ele é menos arriscado do que os bancos. Por exemplo, quando tem crise, o governo emite dinheiro aos bancos para que eles superem a crise. Passem pela crise. Quanto dinheiro eu preciso ter para começar a investir? No caso do Tesouro Direto, a partir de R$ 33,00 eu já consigo comprar um título do Tesouro. No caso, o Tesouro Pré-Fixado 2026. Ele vai estar rendendo todo ano 8,76%. Imposto de renda é regressivo, isto é, quanto mais tempo de aplicação, menor imposto que se paga. E o vencimento é em 1º de janeiro. Nesse caso, Tesouro Prefixado significa que até 2026, até o dia 1º de janeiro de 2026, vai estar sempre rendendo 8,76% ao ano. Essa taxa não muda, ela é fixada. Existe outro título, que é o Tesouro Selic, que é 2024. Ele é atrelado à Selic. Selic, novamente, é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Atualmente está em 2,75%. Então, o Tesouro Selic vai estar rendendo isso ao ano. Agora, se a taxa Selic aumentar, a sua rentabilidade também aumenta. Se a taxa Selic diminuir, a sua rentabilidade também diminui. Imposto de renda regressivo. O vencimento é no dia 1º de março de 2024. E tem um valor mínimo para começar a investir um pouquinho mais alto, que é 107. Tesouro IPCA 2035. Esse IPCA é referente à inflação. Então significa que você vai ter um ganho, no caso aqui 4,08%, acima da inflação. Nós estamos em abril de 2021. Atualmente a inflação acumulada dos últimos 12 meses já ultrapassou 6%. Então, suponha que a inflação esteja em 6%, a minha rentabilidade vai ser 4 mais 6%, igual a 10%, aproximadamente. Então, vai estar rendendo 10% ao ano. Imposto de renda regressivo, vencimento no dia 15 de maio, e um valor mínimo de aproximadamente R$ 40,00 para investir. E Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Novamente, IPCA+, significa que você vai ter lucro acima da inflação. O lucro já é um pouquinho maior, 4,21%. Imposto de renda regressivo. E o vencimento é no dia 15 de agosto. E precisa de R$ 43,00 para começar a investir. O que significa com juros semestrais? Até 2040. Juros semestrais significa que a cada 6 meses, a cada 180 dias, você vai estar recebendo juros do investimento, juros compostos. Atributos do Tesouro Direto. O valor acumulado varia até o fim do contrato. Por exemplo, suponha que na segunda eu tenha R$ 100,00 investido.
Na terça eu olho a minha conta, tá 103, na quarta tá 108, na quinta tá 105, na sexta tá R$ 97. Isso é, a quantia que eu tenho investido varia, ela sobe e desce, podendo ficar até negativo para menos do que eu investi. O valor acumulado varia até o fim do contrato, significa que até o final do contrato o dinheiro vai ser pago de acordo com a rentabilidade que eu contratei. Enquanto isso, o dinheiro varia para cima ou para baixo. O Tesouro Direto ele permite resgate que leva até 2 dias úteis para ser efetuado. Uma observação é a pandemia. Quando teve a pandemia, houve instabilidade no sistema. Quando começou a pandemia, houve instabilidade no sistema, ficou um mês fora do ar. Isso é, você não conseguia fazer nem investimento, nem resgate. Imposto de renda incide sobre o lucro e depende do tempo. Dependendo do tempo que você está investindo, você vai cair em uma determinada faixa e você vai pagar um determinado imposto. Até 6 meses você vai pagar 22,5% sobre o lucro. E a partir de 2 anos você vai pagar o mínimo, que é de 15% de imposto de renda. Por exemplo, suponha que eu tenho uma aplicação no Tesouro e eu tenho R$100 de lucro e eu vou resgatar. Esses R$100 ficou durante 8 meses. Então eu estou nessa faixa aqui, ó, de 6 meses até 1 ano. Eu tenho que pagar 20% de imposto de renda. Então o meu imposto de renda vai ser 100 vezes 20%, R$20. Então o meu lucro, se eu tinha um lucro bruto de R$100, descontei o imposto de renda, 100 menos 20, 80. R$80 vai ser o meu lucro líquido. Sobre imposto de renda, essa cobrança de imposto de renda ela é feita automaticamente quando você faz o resgate dos investimentos. Você não tem que se preocupar em pagar, mas você tem que declarar no imposto de renda que você tem aplicação no Tesouro Direto. Uma observação final é tesouro com juros semestrais. O que é o tesouro com juros semestrais? A cada 6 meses você recebe os juros. Cai na sua conta. Se a cada 6 meses você resgata dinheiro, você recebe os juros, você vai ter maior incidência de imposto de renda. Outros produtos de renda fixa. Esses aqui são produtos do tipo assim que normalmente não se permite o resgate. Você só consegue resgatar quando o prazo do vencimento vencer. O primeiro produto é CDB, Certificado de Depósito Bancário. Basicamente você empresta dinheiro a um banco. No caso, o Banco Máxima. Ele vai estar pagando uma rentabilidade de 13% ao ano. CDBs normalmente são os investimentos de renda fixa que têm a maior rentabilidade. Imposto de renda é regressivo, depende do tempo. A partir de 2 anos você vai pagar 15% de imposto. E o vencimento é de 3.600 dias, o que dá 10 anos. E o valor mínimo é de R$1.000 nesse caso. Embora existam CDBs que a partir de R$100 você consegue investir. Mas normalmente o valor de um CDB é alto para começar a investir. Então aqui, ó, esse CDB, se eu só consigo resgatar no final, ou seja, em 10 anos, e durante esses 10 anos ele vai render 13% ao ano, eu tenho que ter, antes de investir no CDB, eu tenho que ter a certeza que eu não vou precisar desses R$1.000 durante 10 anos, porque esse dinheiro não vai me fazer falta. Outros investimentos, as letras de crédito. Eu dou dinheiro para instituições que investem ou no agronegócio, LCA, ou no setor imobiliário, LCI. A rentabilidade do LCA, aqui no caso é 6,8%, e do LCI, 118% do CDI, que é uma taxa que eu vou explicar adiante. Interessante desses investimentos aqui, letras de crédito, é que elas são aplicações financeiras que são isento de imposto de renda, não há cobrança de imposto de renda. O tempo de investimento é um pouco mais curto do que o CDB. Também tem um valor alto para começar a investir.
E esses três investimentos, CDB e as letras de crédito, têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Que significa o seguinte, que se eu empresto dinheiro para uma instituição, por exemplo, ao banco, eu compro o CDB, esse título, e o Banco Máxima quebrar, eu não perco meu dinheiro total, porque o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, me devolve até 250 mil. Por exemplo, se eu tenho 80 mil investido no banco, o FGC me devolve 80 mil. Se eu tenho 250 mil e R$4, o FGC me devolve 250 mil, então eu tive um prejuízo de R$4. Temos outros produtos de renda fixa que eles já não têm a garantia do FGC, que são os debenture. Debenture, basicamente, você empresta dinheiro a uma indústria. No caso aqui nós temos a Neoenergia e Somos Educação. A rentabilidade, no caso da Neoenergia, considera a inflação, PCA, e no caso Somos Educação é 1,3% mais o CDI, que eu vou explicar adiante. Questão do imposto de renda, um debênture pode ser isento ou regressivo. E como todo investimento de renda fixa, nós temos rentabilidade, como vai ser tributado e o prazo. Agora o CDI. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles. Essa taxa é de 2,65% ao ano, que é aproximadamente a Selic, que está em 2,75%. No caso dos produtos que nós vimos de renda fixa, 118% do CDI é 118% vezes 2,65%, que é 3,3%. 1,3% mais o CDI é 1,3% mais 2,65%, que dá 3,95%. É interessante você saber essa conta, porque, por exemplo, você vai no banco, aí o gerente te oferece uma aplicação e fala assim, rende tanto do CDI. Aí você sabe como calcular. Bancos Nubank, Inter, os bancos digitais, eles rendem 100% do CDI, que é 2,65%, que é maior do que 1,93%, que é a poupança. Então, compensa você abrir uma conta no banco digital ou banco tradicional, que vai render o seu dinheiro a 100% do CDI. E aí você vai ter aproximadamente 40% de lucro em cima da poupança. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou simplesmente FGTS. O que é FGTS? Bom, quando você trabalha, o seu empregador te dá um salário bruto, só que esse salário bruto tem alguns descontos. E aí você, tirando esses descontos, vira o seu salário líquido que chega a você de fato. Dentre os descontos, uma parcela do seu salário bruto é o FGTS, que é um dinheiro sequestrado pelo governo para ser usado na infraestrutura, programas de habitação e saneamento básico. E então o dinheiro que é seu, mas você não consegue mexer nele, exceto algumas circunstâncias excepcionais. Por exemplo, alguma doença, se eu for comprar um imóvel, se eu perder o emprego, ou se eu for me aposentar. O FGTS rende 3% ao ano e não há cobrança de imposto de renda. Devo realizar o saque aniversário? Recentemente, o governo permitiu que todo ano, no mês do seu aniversário, você saque uma pequena parcela do FGTS. Uma pequena parcela que é aproximadamente um pouquinho mais de 30% do valor que tem lá. Devo realizar o saque aniversário? O que acontece? Se você adere ao saque aniversário, você não consegue mais fazer o saque do valor integral que tem no FGTS em caso de perda de emprego. Então isso vai da realidade de cada um, do quão estável você se sente. O que eu posso falar é o seguinte, que o FGTS ele rende 3% ao ano.
Ou seja, então ele perde da inflação, que nesse caso já está, no dia de hoje, já está em 6%. Então, na prática, você está perdendo dinheiro, deixando o dinheiro preso lá no FGTS. Aqui foi feito um gráfico considerando a evolução do patrimônio, onde a gente considera o salário bruto R$ 2.261. Então, o FGTS é 8% do bruto, que dá R$ 181. Aqui na linha laranja, para cada ano, durante 35 anos, o FGTS vai estar caindo mês a mês, ele vai estar rendendo 3% ao ano. Então essa é a evolução do patrimônio durante os 35 anos. Você sai de zero, você vai chegar a aproximadamente R$120 mil. Agora, suponha que você adere ao saque aniversário. Você pega o seu presente de aniversário e você aplica no Tesouro, que rende a uma taxa de 8,76%. Você chega nesse gráfico azul aqui, nessa linha azul, que é FGTS mais Aniver. Isso é, você chega a aproximadamente o valor de 400 mil, um pouquinho acima. Aumentando o seu montante em 300%. Então compensa você fazer o saque aniversário se você for pensar em investir. Você vai acumular maior valor. Aqui nós temos uma comparação dos investimentos, que nós vimos até agora. Aqui nós consideramos que investimos R$1.000 durante um período de 10 anos. Na poupança, você sai de R$1.000, você chega em 120. O CDI, laranjinha, rende um pouquinho mais do que a poupança. A Selic rende um pouquinho mais do que o CDI, o que é claro, porque a CDI e a Selic a CDI é aproximadamente a Selic. O FGTS atualmente está rendendo mais do que a Selic. Isso significa o seguinte, que se eu vou fazer o saque aniversário, eu tenho duas opções. Ou eu invisto em alguma coisa melhor, que me dá maior rentabilidade, ou eu gasto como um presente de aniversário. Porque se eu deixar no banco, na poupança ou até a CDI, na prática eu vou estar perdendo dinheiro. Teria sido melhor eu ter deixado no FGTS. As letras de crédito imobiliário e agronegócio, nesse caso o agronegócio vence significativamente o LCI, que é no setor imobiliário, debenture, que é basicamente você investe numa instituição, que é uma indústria. O Tesouro saiu de 1.000, chegou a aproximadamente 2.500. E o CDB, que tem os produtos de renda fixa, é aquele que tem maior rentabilidade. Saiu de 1.000 e chegou a aproximadamente 3.500. E aqui nesse gráfico nós temos uma comparação do CDB. Suponha que eu tenha R$1.000 investir durante 35 anos em juros compostos a 13% ao ano. R$1.000 se transforma em mais de 70 mil. Ele cresce exponencialmente. E agora nós vamos ver algumas aplicações desses investimentos de renda fixa no vídeo 2.